Nós vamos orar inicialmente juntos pelo ICEB. Nós todos que, de uma forma ou de outra, sempre estivemos compromissados com esta instituição, temos compromissos de natureza vária, e hoje, neste instante, nós juntos, mestre querido, aqui reunidos em teu nome, sob o manto de Maria, com os nossos anjos da guarda e nossos mentores, rogamos-te, mestre amado, uma bênção muito especial para o nosso querido irmão, amigo, companheiro de tantas lutas, podemos dizer, nosso querido César Soares Reis, que, como alguns já podem saber, se ausentou por motivos de saúde. Ele já nos tinha falado a respeito alguns dias atrás, e nós conseguimos demovê-lo, pelo menos naquele momento, e só Deus sabe, e os nossos mentores, o quanto eu, particularmente, gostaria de que ele estivesse aqui ao meu lado, porque nós temos esse empreendimento perante o ICEB e perante um compromisso assumido institucionalmente. Nós, mestre querido, amigos espirituais, aguardamos com fé a recuperação de nosso César e o seu retorno ao nosso convívio, aqui a tela dos nossos estudos aos sábados. Neste instante, portanto, nós te rogamos, Mestre Maria, amigos espirituais, anjo da guarda de César, que o abençoem, que continuem a iluminá-lo, fortalecê-lo para o seu retorno em breve. Que assim seja. Agora nós vamos orar pelo ICEB, para que possamos, no intuito de servir com humildade, lealdade, sinceridade, ao nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, rogando aos mentores, a Jesus, Maria, os nossos anjos da guarda, que possam nos instruir, nos intuir para o que seja melhor para o ICEB e não para nós. O ICEB é maior do que cada um de nós e é maior do que todos nós juntos. Aguardando, continuando nesse aguardo de instruções e intuições sobre o que seja melhor para o ICEB e o que cada um de nós possa fazer de seu melhor para o ICEB. Neste encontro, rogamos ainda as vossas bênçãos por sobre o nosso querido irmão, companheiro, amigo, Antônio Carlos Siqueira de Lima, que sempre de tão bom grado vem até aqui para nos oferecer o fruto prodigioso, profundo dos seus estudos tão delicados. Graças vos damos a todos, continuemos unidos em mentes e corações hoje e sempre, que assim seja. Todos conhecem Antônio Carlos, ele é engenheiro, doutorado em engenharia elétrica, professor universitário, uma longa carreira, não tão longa que ele é jovem, mas já é uma longa carreira profissional e também na doutrina espírita. Obrigada, Antônio Carlos. Antônio Carlos hoje vem aqui em mais uma demonstração não só de amizade, de companheirismo, de lealdade à doutrina espírita e ao ICEB. Nós, pela programação, hoje tínhamos o planejamento para César e eu fazermos um estudo sobre Deolindo Amorim.
uma homenagem ao nosso querido fundador, a esse mentor querido. Mas César não podendo, eu também não me senti à vontade para fazer, até porque o César tem muito mais material de convívio com o Deolindo. Então, Antônio Carlos, que tem muito material também sobre isso, veio até nós e nós te agradecemos mais uma vez por essa delicadeza, essa espontânea dedicação ao ICEB. Obrigada, meu querido irmão amigo. Bem, obrigado, Nádia, obrigado pelo convite. A única coisa que me assusta é porque eu lembro bem que o Dr. Martin Luther King dizia o seguinte, que ele gastava 11 horas para falar meia. Aí, quando você me chamou, eu não tinha nem tempo suficiente, não tinha nem hora suficiente na semana para preparar o quanto de horas você me chamou para o Deolindo. Então, é bastante na base do improviso, mas tem casos que eu recebi do meu pai. O meu pai foi fundador do ICEB, como alguns de vocês devem saber. A gente convivia muito. Diz logo o nome do teu pai, diz logo. Genival Xavier de Lima. Ele Exatamente. É mais conhecido como o meu obsessor preferido. A gente tem uma amizade de 2.500 anos, então, e agora a gente foi coroado nessa relação de pai e filho. Deolindo convivia lá em casa, a gente ia na casa do Deolindo, e assim, tem uma coisa interessante, meu pai era paraibano e ele não falava Deolindo, falava Diolindo. E é claro que eu chamava ele de Diolindo. Foi necessário que meu pai desencarnasse uns 10 anos depois do desenlace dele, que eu me toquei que eu nunca chamei o Deolindo de Deolindo, e sim de Diolindo. E chamava ele sempre muito educado, nunca me corrigiu, nem a mim, nem ao meu pai. Aí, a ideia da nossa... Originalmente, quando a Nádia me chamou, eu pensei logo da gente focar num dos livros, eu até trouxe ele, que não tem... Deixa eu ver aqui, ó. É o Espiritismo à Luz da Crítica, né? Que eu pensei de fazer ele o focal, mas tem umas coisas interessantes que, quando você pega um livro... E esses estudos, a impressão que eu tenho é que a gente pensa alguma coisa, os mentores falam assim, para de falar bobagem e faz o que eu estou mandando, né? Aí, quando eu fui pegar o livro, eu achei outros dois dele, né? Que é o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas e o Espiritismo e os Problemas Humanos. Então, eu resolvi botar tudo na caçamba. E até alguma coisa assim emotiva, porque o Espiritismo e os Problemas Humanos me foi dado pelo Dr. Lauro Salles, né? Também fundador do ICEB, foi bastante ativo, e esse também conviveu anos e anos lá em casa, né? E ele me deu, já no final da vida, ele falou, olha, você vai fazer melhor uso desse livro nas suas mãos do que me resta agora, né? Então, tem algumas coisas assim meio emotivas da gente revisitar, mas eu vou começar primeiro com o Espiritismo à Luz da Crítica, né? São livros muito próximos, né? O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Esse aí tem um caso muito interessante, porque foi um livro que necessitou reunião mediúnica no início do livro, né? Meu pai contava um caso muito interessante desse livro. E o Espiritismo e os Problemas Humanos, que é interessante esse aí, que o prefácio do Dr. Lauro do próprio Dr. Lauro Salles, e foi na época que meu pai conheceu o Dr. Lauro Salles, em 1948, né? Então, eu acabei chamando de a série o Espiritismo, porque todos os livros são o Espiritismo, né? Então, acho que, assim, faz uma série. Eu até pensei, com os meus botões, que talvez, como a gente também preza muito o pensamento do Dr. Jorge André e a gente revisita o pensamento do Dr. Jorge André, eu acho que num curso futuro a gente é capaz de deveria fazer o pensamento do Deolindo Amorim, como o que dele ficou, como é que ele se situa no tempo de hoje. Eu estou com medo de dar essa sugestão, porque você sabe, quem dá essa sugestão acaba fazendo o curso, né? Então, né? Mas eu acho que é uma contribuição interessante. Eu sempre lembro que falavam do Herculano Pires, né? Que ele era o melhor metro que mediu Kardec, mas, de certa forma, acho que o Deolindo também é um bom compasso.
né? Talvez não seja um metro, mas ele se dedicou muito à doutrina, né? Só para situar, o Deolindo Amorim nasceu na Bahia, ele foi jornalista. Uma das coisas mais interessantes, assim, que me marcou muito, foi quando eu fui conhecê-lo, eu era muito garoto. Aí meu pai disse que ele era um jornalista, que era editor de jornal e tudo. Aí ele falou, sempre tenha cuidado com o jornalista. Aí ele contava o seguinte caso. Ele era editor, ele era o editor-chefe, se não me engano, né? Aí tinha não, ele era o redator-chefe e tinha um editor-chefe acima dele. Aí o editor chama ele, o chefe dele chama, né? E fala, Deolindo, você que é religioso, está chegando o Natal aí, vamos preparar uma matéria sobre Jesus. Aí o Deolindo, tá bom. Aí quem é que está livre? Ah, Beltrano está livre. E era, na época, os jornais, eles eram aquela um monte de mesa, cada um com a sua máquina de datilografar, como se fosse uma espécie de galpão, né? Precursor das ideias de baias que tinham nas áreas de escritório, mas eram aquelas redações abertas, só tinha sala, editor e redator, né? Aí o editor-chefe fala, Beltrano, faz uma reportagem sobre Jesus. E o repórter rebate na hora, a favor ou contra, né? Então, mostrando que o foco do jornal nem sempre é tão informar, né? Ele tem aquela pressão financeira. O Deolindo, ele acabou, curiosidade das curiosidades, ele faleceu de um efizema, sendo que ele nunca botou um cigarro na boca. Mas, em compensação, ele vivia naquele ambiente fechado, onde todos fumavam, né? Ele era um fumante passivo, clássico, né? Ficou conhecido também pelo filho dele, o Paulo Henrique Amorim, que foi um jornalista mais nacionalmente famoso, e o Paulo Henrique sempre falava assim, eu não consigo entender vocês espíritas, porque eu não consigo entender meu pai. O próprio Paulo Henrique não gostava muito da doutrina, né? Aí esse livro, em 56, ele é interessante, o Espiritismo à Luz da Crítica, né, que vai ser, digamos, o nosso, porque ele nasce quase que junto do ICEB, né? Lembrando que o ICEB é digamos assim, a instituição mãe do ICEB era o Centro Espírita 18 de Abril. Né? 18 de abril é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, e é um dia que é muito curioso, porque o Deolindo ligava para a agenda toda dele e ligava, Genival, sabe quem está fazendo aniversário hoje? É o nosso Livro dos Espíritos. Né? O Flavinho, que é... O ICEB ele editou um livro sobre o pensamento do Deolindo Amorim, mais ou menos em 93, né? Meio que comemorando 10 anos do desenlace dele, e eu acompanhei bem essa execução do livro, porque junto com meu pai a gente entrevistava as pessoas. E o Flavinho gostava, porque o Flavinho, eu esqueci o sobrenome dele, e o livro está na casa da minha mãe e ela não conseguiu achar, né? E eu não consegui ir lá. Mas é um livro editado pelo ICEB sobre o Deolindo Amorim, né? E o Flavinho ficava todo contente porque ele era o primeiro a receber o telefonema do Deolindo. Por alguma razão, ele ligava o Deolindo e falava, Flavinho, sabe quem está fazendo aniversário hoje? É o nosso Livro dos Espíritos. Vocês terem uma ideia, isso me influenciou tanto 18 de abril, que eu posso até falar, porque todas as minhas senhas variavam de 18 de abril, né? Aí é claro que depois teve uma hora que elas já não funcionavam tão bem, eu tive que usar outras datas espíritas para minha senha, né? Mas era tudo esse 18 de abril. O Espiritismo à Luz da Crítica, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ele e o Religião, do Carlos Embaçaí, eles quase que compõem, sim, são livros, aí na minha opinião, que são muito importantes de todo aquele que se envolve no movimento espírita deveria pelo menos ler uma vez na vida. São livros que surgiram como livros de resposta, né, de uma demanda, né, de críticas à doutrina. Hoje, essa crítica social ela é muito mais amena, né? Mas do que tem de gente que acha que entende de espiritismo sem nunca ter lido um livro, isso tem de montão, né? Aí só lembrando, como é que foi o Religião? Religião, o que aconteceu? Numa escola no interior de São Paulo, uma escola laica, privada, resolveu
que ia fazer um curso de religião e seria um curso ecumênico e que abordaria as diversas religiões. Aí comunicou aos pais e dizendo que abordaria a religião católica, a muçulmana, o presbiterianismo e mais algumas outras, hinduísmo, tudo. Alguns pais espíritas falaram, e o espiritismo? Aí o diretor, não sei se numa crise de autoestima ou alguma necessidade maluca, resolveu pinçar o Livro dos Espíritos, frases destacadas, principalmente dizendo que o espiritismo não é religião, né? E respondeu aos pais isso, o espiritismo não é religião, porque, como diz Kardec, né, vê na pergunta tal, já diz isso, já diz... E achou que isso ia ficar por isso mesmo. O que aconteceu é que esses pais se organizaram e falaram, então, com o Carlos Embaçaí. Só lembrando, o doutor Carlos Embaçaí foi fundamental para o espiritismo do Rio de Janeiro e para o espiritismo no Brasil, né? Ele foi um dos advogados do Chico na época do imbróglio do Irmão X, né, do Humberto de Campos. E o Embaçaí simplesmente escreveu um livro, e é um livro fantástico, porque primeiro ele vem comparando as histórias das religiões, né, e a organização do movimento espírita, né? Muito parecido é o espiritismo à luz da crítica. Só que o espiritismo à luz da crítica, o que aconteceu? O padre Negro Monte lançou um livro chamado O que é Espiritismo? O que é uma grande ironia, pensando que um dos grandes livros de Kardec é justamente o que é o Espiritismo. E ele descia críticas muito intensas ao Espiritismo. E o Deolindo Amorim fez uma série de programas. Não havia rádio espírita ainda, né? É bom lembrar isso. A gente não tinha uma rádio espírita. Mas ele fez uma série de programas de rádio, né? E organizando respostas ao padre Negro Monte. E o pessoal falou, não, isso está muito bom, isso tem que virar um estudo, tem que virar um livro. E é engraçado como a história se repete. Nos anos 90, o Coronel Kremer ele fez uma série na Rádio Rio de Janeiro sobre Paulo na Palestina. Né? Foram programas de rádio fantásticos. Assim, aí ele repetiu isso no ICEB. Eu fico até arrepiado, só de lembrar. Eu lembro, no ICEB, ele narrou a região e os lugares que, ao final, o doutor Jorge André se levanta e fala assim, gente, esse homem não está descrevendo o que leu, ele está descrevendo o que viu. A gente está vendo uma regressão sendo executada em loco, uma pessoa acessando as suas memórias da época ali, tamanha vivência. E lançou um livro dele, que foi o último livro, porque já estava um pouco doente, que é Paulo, o Homem em Cristo, aí, das andanças do Paulo, né? Outro dia eu peguei o livro, aí eu fui fazer, graças a Deus, hoje calcular a distância é muito fácil, então eu fui calculando as distâncias, Paulo andou entre 3.000 a 4.000 quilômetros. Se você pensar, é distância pra caramba para o indivíduo andar a pé, né? E você vê o quanto ele não parou. Porque se você caminha muito um dia a pé, você vai fazer 15 quilômetros. Quando muito, 20. Vai que você vá numa disposição e caminha o dia todo. Imaginem a fadiga de toda essa caminhada, a qualidade, porque não dá para dizer que ele está caminhando com tênis que a gente caminha hoje no século XXI. Era aquelas sandalinhas, né, com os seus pergaminhos. Aí você imagine o quanto Paulo foi essa pessoa intensa e dedicada, né? E eu achei engraçado que, como tem livros que foram derivados dessas séries de respostas, né? Então, eu acho que eles compõem muito bem, porque a religião, na minha opinião, ajuda o indivíduo a entender como a gente se situa, porque somos reencarnacionistas, aí é claro que tem o time que associa a gente a toda e qualquer religião reencarnacionista. Outros colocam a gente em outras posições do tipo, quase não somos religião, somos uma ciência fria e exata e que deve ser executada. E, no final das coisas, a gente não é nenhuma das coisas e é tudo isso ao mesmo tempo, né?
Só adiantando, no Espiritismo à Luz da Crítica, a última parte é Allan Kardec, quando ele mostra que o mais importante do Kardec, e aí eu concordo em gênero e número e grau com ele, é o fato de Kardec ter sido um homem da síntese, né? Porque até então, e pensem o seguinte, a gente vive no mundo da análise. O que é análise? Eu quero estudar alguma coisa, eu retiro isso da onde ela se insere, eu a examino, tento concluir alguma coisa do como ela se comporta, retorno ela ao meio original e vejo se o que eu concluí bate. A gente tem um exemplo clássico que são as vacinas hoje da própria Covid. Elas foram primeiro testadas em laboratório, nas células, aí depois tem teste nível 1, teste nível 2, teste nível 3, depois que você joga isso na população para dizer, será que aquilo que eu vi nesse meu grupo, que eu vou expandindo, mas ainda assim é análise, eu vou por blocos. Kardec, ele faz a síntese, que é você sintetizar, é você sair do tudo para o particular. A gente tenta sair do particular para o tudo. E porque, querendo ou não, a gente está inserido no particular, porque você não vê o efeito pelos olhos de ninguém, você vê pelos seus olhos. Mas Kardec, ele tenta o tempo todo se abstrair disso. Se você reparar, a obra de Kardec, ela não é uma obra pessoal. Você vê que ele se diz o doutrinador, o organizador da doutrina dos espíritos, e não o dono da doutrina dos espíritos, não o senhor da doutrina dos espíritos, não aquele que estabelece, né, o espiritismo, e sim, ele estabelece os padrões, né? E tem uma coisa muito rica, porque quando a gente pensa que o espiritismo diz não há rito, mas rito é uma coisa tão complicada que a ausência de rito é um rito, né? E o próprio Kardec reconhece isso, né? E o pensamento do Kardec é um pensamento que estava muito além do tempo dele, né? A gente nota o quanto ele foi impessoal, né? Então, porque... vou expor você. Que tal? O Andreoli disse isso. Opa, não, achei que alguém estava me perguntando. É crime, cara. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais, você tem mais de 300 mil seguidores. Depois foi pedir desculpa numa que você tem 50. Acho que alguém vazou o áudio aí, gente. Né? Outra coisa, essa questão não é política. Fátima, por favor, fecha o microfone. Você é conservador de direito ou religioso. Nem por causa da lacração. Acho que eu consigo fechar aqui. Tá bem. Desculpa aí. Mas aí vamos lá. Aí, nesse livro, o final ele termina com Allan Kardec, e é muito interessante porque eu sou um fã, confesso, do Kardec, mas acho que o Deolindo me dá um banho do quanto ele gosta do Kardec. É muito bacana isso, né? Que você vê o quanto uma pessoa mudou o pensamento do Kardec. Aí há algumas coisas históricas, né? O Deolindo, ele não nasceu espírita, né? Ele era baiano. Ele veio para o espiritismo e, assim, eu presenciei uma conversa que, assim, é daquelas que a gente marca para a vida. Deolindo conversando com o professor Rubens Romanelli, né? Estilos completamente diferentes, mas, assim, grandes intelectuais do movimento espírita. Ambos, eles, antes de se tornarem espíritas protestantes, né? E um vira para o outro e fala assim, e quando você virou espírita, você precisou do fenômeno? Né? Aí o professor Rubens Costa Romanelli falou, não, ao ler a doutrina, todas as bases filosóficas me sanaram. Então, eu não precisava do fenômeno, porque aquele conjunto de valores, de ideias, né, já me satisfaziam. E o Deolindo respondeu algo mais ou menos assim, mas me deu uma sede de saber ainda muito mais. Né? Porque é um espírito assim, inquiridor, né? Eu ia usar inquisitor, mas é que aí um problema da Inquisição. Vai que ele foi inquisitor, né? Mas de querer saber. Né? E ele é um indivíduo que indaga, que busca. Nesse livro, em 3 partes, né?
A primeira parte ele se dedica basicamente aos fatos, né? Ou seja, dos fenômenos. Porque, no fundo, são esses fenômenos que trouxeram, digamos assim, que chamaram a atenção do Kardec, né? Aí, os fatos, assim, aí uma coisa que é interessante, que ele começa pelas irmãs Fox, né? E as irmãs Fox, a gente vê que os mentores, eles tentam ajudar o desenvolvimento do planeta, mas a gente pisa na bola e eles vão tentando, apesar da gente. As irmãs Fox, se você reparar, o espiritismo, ele surge no país intelectualmente mais forte, que era a França, e no país onde estava havendo a maior, digamos, pujança econômica no mundo, que era os Estados Unidos, né? Então, você vê que eles tentaram levar a doutrina nesses dois pontos. Claro que todo mundo que gosta de criticar o espiritismo, a primeira coisa que eles falam é: as irmãs Fox, vocês não sabiam que elas se retrataram, não? Aí o Deolindo vem destacando sobre, né, esse fato, né, vem trabalhando isso no livro, e tem uma coisa muito interessante, porque ele apresenta algo que é, assim, consequência natural, né? A gente está inserido numa sociedade, né? É mais ou menos o seguinte: quando Kardec pergunta, o homem tem que comer carne? Resposta dos espíritos: a carne tem que sustentar a carne, né? Dizendo que a gente tem uma necessidade da proteína daquilo. Então, igualmente, nas irmãs Fox, elas tinham uma demanda da sociedade e elas precisaram se retratar para conseguir sobreviver. Então, foi muito mais uma conjectura da realidade que elas estavam inseridas do que algo que elas fizessem para poder, digamos assim, que elas tivessem inventado e tivessem fugido do fenômeno. Tirando mais ou menos aquele paralelo quando Kardec fala no Livro dos Espíritos: e se eu tiver numa guerra e for matar ou morrer, o que eu faço? Mato ou me deixo imolar? Resposta dos espíritos: se defenda, e se tiver que levar o outro a óbito para você sobreviver, assim o faça, só não sinta prazer com isso. Foi mais ou menos o que as irmãs Fox fizeram. Elas precisavam sobreviver. Ou elas fugiam, que elas não tinham a condição de fugir, ou elas se retratavam, e você vê que no final da vida elas retomam os valores. É engraçado como a história se repete um pouco. Lembrem aquela passagem do Galileu, que ele é levado ao tribunal para dizer que o Sol que se move em torno da Terra, aí ele renega, aí dizem que depois ele falou baixinho, mas que se move, né? Que ele manteve a convicção dele, ele só não queria ir para o extermínio, ele só não queria ser assassinado, né? Mas falou baixinho, mas que se move, e tanto que depois ele só permite que os escritos sejam lançados depois que ele tivesse falecido, que aí é o famoso: o problema já não é meu, vocês que encarem isso daqui para frente, né? Aí tem algumas coisas que são interessantes, né? Que são as fraudes e citações, né? A gente vive num mundo até hoje que tem isso. É um mundo que conhece muito pouco o que é estatística, né? Porque tem uma coisa muito interessante do ponto de vista de fenômeno. Você, por exemplo, quando joga uma moeda para o alto, você sabe que se você jogar muitas vezes, metade ela vai dar cara, metade ela vai dar coroa, né? Só que a gente tem uma dificuldade de entender esse comportamento estatístico, onde as coisas acontecem como probabilidades, como tendências. Então, o fato de ter eventos mediúnicos fraudados não significam que todo evento mediúnico deriva de fraude. A gente tem essa ideia um pouco, e é interessante que vem lá dos gregos, né? Se A, então B, e se B, então C, eles acham que A é C. Mas há casos e casos,
né, a médiums e médiums. O próprio, um tempo atrás, eu sou muito próximo da família do Romanelli, né? E aí a gente conseguiu, assim, vem por um, vem por outro, aí achamos uma fita de uma palestra dele. Aí nessa palestra dele, ele encontra um médium, né, de efeitos físicos, mas que, como lembra o Palhano, médium de efeitos físicos que não se comporta na retidão, ele tem muitos problemas, né? E esse médium já havia perdido parte das habilidades mediúnicas dele. E ele faz um evento e engana o público, né? E as pessoas achando que teria havido uma materialização ali, quando não houve. Houve um embuste. E o Romanelli percebe esse embuste e vai, digamos, confrontar o companheiro por que daquilo. O companheiro sem graça não se justifica nem nada, né? Mas só dá a entender que ele precisava daquilo para sobreviver, né? E essa fragilidade, digamos, moral que temos, né? Porque também não dá para dizer que a gente não pode chegar e criticar esse médium que digamos assim, está no desvio, porque possivelmente nós também já fomos médiums no desvio. É entender que a nossa função aqui não é ser julgador, e sim ajudar o indivíduo a se corrigir, né? Tanto que a introdução do Deolindo Amorim no Espiritismo à Luz da Crítica, né? Esse foi um dos primeiros livros, assim, eu gosto muito de ler, mas a primeira vez que eu li esse livro foi logo depois que o Deolindo desencarnou, acho que ele desencarnou em 84, acho que eu li isso no final de 84, início de 85. Foi a primeira vez que eu li o livro. E foi, sendo bem franco com vocês, foi a primeira vez que eu me detive nos prefácios. Porque, como todo bom adolescente, a gente não quer muito saber o prefácio do livro, né? Foi por causa dele que depois eu fui me deter lá nos prolegômenos do Kardec e ver que aquilo ali tinha uma filosofia fantástica, que eu fui começar a ler o início do que é Espiritismo e ver que é quase poesia, né? Eu sou um fã do que é o Espiritismo. Eu acho que o que é o Espiritismo é quase que o Diálogos de Platão da doutrina dos espíritos, né? De tão belo e rico que são aqueles diálogos. Eu fico, assim, dizem que a gente tem chance de rever os eventos da história quando a gente tiver alguma moralidade. Então, eu fico pensando que um dia, quando eu tiver moralidade, esse livro eu quero ver ser feito. Como é que o Kardec pensava, como quem colaborou com ele, né, nessa ideia de fazer o religioso e o materialista e esse contraponto, essa maneira tão didática, né, dialética mesmo, socrática, né? Ali ele meio que há uma comunicação na Revista Espírita dizendo que Kardec teria sido Platão. Ali ele meio que vestiu a camisa do Platão. Se não foi Platão, pelo menos amigo do Platão, eu tenho certeza que ele foi. Que ele foi incrivelmente influenciado pelo pensamento platônico ali, né? Então, a gente nota que, nesse prefácio, ele vem falando, se o padre resolvesse manifestar a opinião dele, eu não teria o que contrapor, porque é direito da opinião dele, né? E o quão rico é isso nos tempos de hoje, gente? Você entender que as pessoas têm direito à sua opinião, seja ela qual for, é quase que, dentre os assuntos que não estão em voga, né, ou que estão fora de moda, é isso. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais que ou você pensa, o meu grupo tem que pensar junto comigo, a gente tem que ter um ideal de pensamento. Não. A gente tem que viver numa certa divergência de pensamento, porque temos histórias diferentes, né? Influências diferentes, casos diferentes. É necessário a gente fazer esse contraponto. E o Deolindo vem e fala assim, olha, se ele ficasse só na opinião dele, tá, eu respeito. Não concordo, mas aceito.
Mas ele falou, não podia fazer isso, quando depois ele resolve atacar a doutrina e coloca, assim, coloca a título de erros ações da doutrina, né? Como assim, não, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui não é assim, né? É uma passagem clássica, que é um argumento que eu acho sensacional, né? Não há mediunidade, né? Então, médiuns como o Chico Xavier, eles não são médiuns, eles só têm uma mente tão capaz que eles acessam as mentes dos outros escritores e, captando esses pensamentos, eles reproduzem as escritas à perfeição. Sério, é o jeito mais complicado de você tentar negar o que é o efeito mediúnico, né? Eu gosto muito daquela ideia de que a natureza é simples, não deve ser tornada mais simples, né? Então, ao invés de você entender que é uma outra inteligência se comunicando através de um encarnado, você resolve fazer uma explicação toda amalucada, com, assim, sem evidências daquilo, né? Porque as pessoas que estão participando do fenômeno mediúnico relatam algo, aí o indivíduo que não assistiu diz, não, o que você viu não foi isso, foi aquilo. Que é, no mínimo, um ato de, digamos assim, vaidade intelectual. É o indivíduo se achar muito mais do que o outro e dizer, não, eu sei mais que você, né? Uma parte que aí, para quem gosta de ciência como eu, quando ele entra na parte do Kardec e do Flammarion, que eles dois se tornaram amigos, né? Alguns dizem que o Flammarion foi um dos médiuns da codificação. E, assim, é muito bacana no livro, porque, primeiro, Flammarion era muito respeitado, já era conhecido. E, de novo, a gente vê como a sociedade é esquisita. Mais ou menos nessa época, né, quando Kardec e Flammarion se tornam amigos, né, há um meteoro que vai passar perto da Terra, né? E o Flammarion fala, a cauda do meteoro tem enxofre, tem isso, tem isso. Se isso entrar em contato com a atmosfera, pode causar problema. É claro o que fizeram. Flammarion diz que se se o cometa passar no planeta, vai acabar a vida na Terra. O que foi... Camille Flammarion não falou nada disso, né? Aliás, assim, uma das passagens que eu acho mais bonita da doutrina é o discurso do Flammarion no enterro do Kardec, né? Assim, eu acho comovente e fico imaginando quão amigo, como assim verdadeiramente amigo eram essas almas para dividir aquilo ali, né? Dividir essa história e ter essa intensidade. E é claro que o Flammarion, como um cientista respeitado, né, ele traz essa validação científica à doutrina, porque ele não ia colocar o nome dele em risco se o que ele estivesse vendo não fizesse sentido, ou se ele achasse que aquilo ali era uma diversão, né? É até interessante como esse movimento francês, essa ação desses cientistas franceses, ela chega até o Pierre Curie, né? Quase que uns 80 anos depois do Kardec, né? Tudo bem, essa parte não entra no livro, mas a gente só vê o quanto essa importância desse pensamento desses cientistas na exploração, assim, não é a fundamentação, mas na base dos ensaios, digamos assim, científicos ligados à doutrina. Porque é interessante que a doutrina é ciência, filosofia e religião. Cada um de nós vai puxar a brasa para a sua sardinha conforme a sua experiência, não tem jeito, né? Mas ela existe unificada. A gente está muito mais próximo daquela escola pitagórica que, né, alguns relatam como sendo, digamos, o precursor do que seria a primeira universidade,
né, onde os conceitos científicos e filosóficos são ensinados juntos com os religiosos, né? Porque tem uma coisa interessante. Se você reparar, o rito religioso e o rito científico são muito parecidos na demanda de padrões. Todos eles demandam uma quantidade muito grande de padrões, de repetibilidade desses padrões, né? Então, a gente nota que não tem muita diferença nessa, digamos assim, de associar esses dois quando o conjunto de informações assim nos mostra, né? E quando ele vai nessa parte só de fraudes e citações, que ele vai justamente mostrando a opinião, né, de grandes nomes, de como eles encaravam o efeito da doutrina, né, o estudo mediúnico, né, e como eles foram mudados por aquilo, né? Aí tem uma coisa que é engraçada, né, que é fraudes e o demônio, né? Porque o padre resolve dizer que todo fenômeno mediúnico é fraude, e todo aquele que ele não conseguiu dizer que era fraude era coisa do demônio, né? Aí, assim, é um pouco risível, porque essa figura do evento, desse opositor que vem derrotar Deus, né? No fundo, essa dicotomia vem muito derivada muito mais da interpretação das pessoas, né, que ficam dando essa versão, né, de competição entre, até porque a gente gosta de noite, a gente tem noite, dia, claro, escuro, certo e errado, né? Só que a gente esquece que alguns desses valores são muito arbitrários, né? Uma brincadeira que eu sempre faço eu digo, na Alemanha, a melhor nota é 1, porque a ideia deles é que quando você ganha, você não é o primeiro. Então, quando você tira a maior nota, você tira 1. A pior é 5. Aí eu faço uma brincadeira, né? O brasileiro vai morar na Alemanha, né? O filho fala, pai, tirei 5. Aí o pai fala assim, tá tranquilo, filho. Mês que vem você se esforça mais e melhora, né? Mas se você não avisar para ele que o sistema é inverso, né? Ele não vai entender isso, né? As interferências do inconsciente, né? Só que aí agora eu queria fazer 5 minutinhos de pausa, né? Até para conseguir manter a garganta mais hidratada. Se vocês quiserem, a gente pode perguntar aí 5 minutinhos e a gente faz só uns 2 minutinhos de pausa, porque essa parte do inconsciente a gente vai, acho que, levar mais um tempinho. Você prefere, então, agora um intervalo? 2 minutinhos só. Faz o seguinte, alguém tem alguma pergunta até então? Nós temos aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Mas não são propriamente de conteúdo, né? Tem aqui a Terezinha. O Paulo. Que dá um cumprimento e lembra de Olindo, claro, saúde para o César. O Paulo de Filipe uma poesia do Candeia. O Saulo fez aqui uma transcrição de uma poesia. Como são 2 minutos, acho melhor a gente deixar as pessoas lerem a poesia no chat e nós seguimos aqui o estudo, né? Aqui. Já está pronto, Antônio Carlos? Eu gostaria de fazer uma observação. Nádia? Oi, Luiz. Sim, Luiz. Luiz, só um instantinho, deixa eu falar com o Antônio Carlos, porque ele disse que ele tem 2 minutos só para retomar podemos fazer o pensamento. Pode? Pode. Pode, então vai, Luiz. Boa tarde. Não é uma pergunta. Primeiro, para parabenizar o Instituto de Cultura Espírita por relembrar o Deolindo Amorim. Realmente, essa figura de Deolindo Amorim precisa muito relembrar. E quero destacar que o Deolindo Amorim, ele concentrava nas suas mãos sempre a doutrina espírita. Quer dizer, todo ano ele dava terminologia espírita, conceitos espíritas, e as outras matérias do Instituto convergiam para isso. Quer dizer, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Quer dizer, essa coisa de Deolindo Amorim todo ano falar sobre doutrina espírita nos atualizava com a doutrina espírita, porque o problema do movimento espírita grande
não estar atualizado com a doutrina espírita, com Kardec. Essa observação eu queria colocar, dando os parabéns ao também Antônio Carlos por relembrar o Deolinda Amorim, inclusive os seus livros, alguns livros importantíssimos, que foi Espiritismo e os Problemas Humanos. Luiz, nós Obrigado. sempre relembraremos o grande fundador, o grande jornalista, o grande intelectual do Espiritismo. Muito bom você ter reforçado isso como um norte do ICEB. Agora, só uma brincadeira, só uma curiosidade, né? Sim. Vocês sabem de uma mania muito interessante que tinha o Deolinda? Né? Qual? Ele era sempre o primeiro a entrar no carro com o argumento que ele ia ser o primeiro a sair. Ninguém conseguia convencer ele que ele tinha que ser o último a entrar se ele fosse o primeiro a sair. Aconteceu comigo diversas vezes. Não, eu vou ser o primeiro a entrar, deixa eu... Aí ele entrava logo na traseira do carro, né? Era muito curioso, ele sempre... A lógica dele, acho que o que passava da cabeça dele... Mas onde é que ele sentava, o Antônio Carlos? Atrás do carro, porque eu ia atrás, né? Eu era muito garoto, eu ia atrás, né? E sim, mas aí falava... se ele entrava primeiro e se colocava atrás do motorista, ele podia ser o primeiro a sair, era só abrir a porta. Não, mas lembra que eram carros de 2 portas, né? Ah, bom. Né? Isso está falando do final dos anos 70, início dos anos 80, Tá bom, mas ele tá sempre bom. fazia essa confusão. Ele queria acho que ele queria entrar logo para tipo, vamos embora, né? E tem uma coisa muito curiosa também, eu lembro bem do Dr. Lauro Salles sempre comentando que a série usa os óculos dele, né? Porque, no fundo, a herança que ele deixou foi a máquina de escrever e os óculos. Ele não guardou nada, né? Daquele que realmente achava que a matéria serve para a matéria, né? Ele vivia num mundo intelectualmente superior mesmo. Aí vamos parar só 2 minutos para hidratar melhor a garganta e já voltamos. Você quer só 2? Só 2. Tá bom.